todos. Boa tarde. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho, pela participação, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Bom, acho que todo mundo já sabe que eu sou o Edivaldo Cantelli Silva, comunicador lá da Rádio Mundial, palestrante, dou cursos e algumas coisas a mais aí que a gente tem de muito interessante para passar para vocês, tá? Tenho 45 minutos, não dá para falar tudo hoje, vou falar rapidamente algumas coisas. Vamos continuar então, gente. Pode perguntar. Vocês todos estão em busca do sucesso. Acho que ninguém que está aqui está querendo ser uma pessoa que não tem sucesso, não tem vitória, seja um fracassado, tá? Então, os que vieram aqui hoje nós podemos dividir em 3 grupos, 3 tipos de pessoas. Aí pode ir apertando. Tem aqueles que querem se libertar totalmente da obra do acaso, né? A obra do acaso é uma coisa horrível, gente. Então você sair de casa sem saber o que pode estar acontecendo, né? Então você pode sofrer um acidente, pode ser assaltado, sequestrado, enfim, o mundo do jeito que está hoje está um horripilante. Então acho que muitos de vocês se encaixam nesse grupo, que querem deixar de ser exatamente uma pessoa aí ao léu, assim, suscetível a ser atacado, agredido, né? Então, pessoas que estão em busca disso, temos a solução, né, para esse grupo. Pode perguntar. Outros querem se transformar em empreendedores. Então a maioria de vocês são autônomos, têm empresas, e aqueles que têm, por exemplo, que trabalham como funcionário, né? Funcionário era a época de peixe, né? Hoje estamos em aquário, então é um colaborador, né? Então, colaborador e empreendedor. Então, aqueles que entre vocês que são colaboradores, ainda não são empreendedores, olha, olhando assim, eu tenho certeza, né, que você está prestes, em pouco tempo, de se tornar um grande empreendedor, uma grande empreendedora, se colocarem o que vão aprender em prática, tá? Então, vocês são pessoas diferenciadas, vocês são pessoas especiais que estão aqui. Esse tipo de assunto, esse tipo de evento não atrai gente de mente pequena, tá? Eu, nesses 25 anos dando palestras, empresas, rodando aí pelo Brasil todo, né, eu já vi pessoas que tinham a mente tão estreita, né, que ele conseguia olhar pelo buraco de uma fechadura com os 2 olhos uma vez só, tá? Então é difícil, né, lidar com gente assim. Mas não é o caso de ninguém aqui. Que a gente olha para as pessoas, a gente já vê estampado no rosto, né, pelo jeito que a pessoa se comporta, se coloca na cadeira, você percebe que são pessoas com alto potencial. E essa palestra é para vocês, né, para desenvolver isso em vocês, tá? E tem aqueles também que estão em busca de poderes paranormais, propriedades metafísicas. Então nós temos aí 50 à disposição, né? Tem clarividência, clareaudiência, telecinesia, psicometria. Eu tenho um filho de 7 meses, né? Eu, como místico pisciano puro desde criança, já rodei perguntando aí para as bruxas da vida, né? E nós temos uma bruxa muito amiga da Rádio Mundial, a bruxa Evani, ela falou assim, quando a minha mulher engravidou, ela falou assim, olha, se seu filho, você vai assustar com ele, porque ele vai mexer os brinquedos dele com a mente, né? Isso já está acontecendo com 7 meses, tá? É uma faculdade paranormal. Então, lá em casa tem um monte de brinquedinho, e tudo faz musiquinha, né? Então, o que põe na frente do carrinho, o que põe na frente do andador, o que põe na frente do sei lá o quê, e tudo faz musiquinha, tudo tem botãozinho. E ele pega aquilo, ele tem até apelido de bambam, né? Ele pega aqueles negócios e vai no chão. Mas ele quer fazer aquilo virar 1000 pedaços, né? E minha esposa esse dia no último mês, né? Ela tá assustada porque os brinquedinhos começavam a fazer musiquinha sozinho. E aí eu comecei a reparar que a hora que ele dormia, os brinquedinhos mexiam, né? Fazia barulho, né?
E ela falou, mas que será que é? Uma alma penada, não sei o quê. Eu falei, não, se for alma, é alma de criança, então não vai fazer mal para nós aqui, né? Então fica tranquilo, né? Não precisa ter medo. E aí, um dia eu peguei ele de manhã, né? Eu tinha acabado de acordar, peguei ele de manhã no colo, fui para a sala, aí que eu saquei que era ele que já estava fazendo isso. Por quê? Tem um brinquedinho dele que põe bem na frente do carrinho, né? Que tem umas alavanquinhas que faz música e tal. E quando eu peguei ele já foi direto assim para querer ir pro chão, né? Ele joga o corpo, você já sabe como que é bebê, né? Então eu fui pôr ele no tapete assim e o brinquedinho tá lá. Ele mira, ele tem um olhar assim penetrante, sabe? Ele mirou no brinquedinho assim, o brinquedinho começou a tocar as musiquinhas. Eu falei, quem que mexe com os brinquedos, né? Então à noite, quando ele está dormindo de dia, ele desdobra, sai e começa a brincar com os brinquedos, né? Então eu saquei isso aí. Então, essas propriedades estão disponíveis. Essas crianças estão nascendo hoje, raras exceções que existem, mas a maioria tem essas faculdades bem desenvolvidas. Por quê? Nós temos aqui o hemisfério cerebral esquerdo e direito e tem um duto de energia, né? Então é chamado de Ida, Pingala, Chuchuna. Então esse duto ele dá a volta, sai do esquerdo, passa para o direito, e do direito passa para o esquerdo, bem aqui atrás do pescoço, tá? Aí o que acontece? Nós, na era de peixes, esse duto é como se fosse um conduíte que está dobrado. Você já viu um conduíte dobrado? É difícil dele passar o fio, né? Então esse conduíte dobrado nosso dificulta da gente acessar a nossa espinha, a nossa coluna vertebral, que é o centro do nosso instinto, que tem gravado todas as propriedades nossas de deuses, né? Lembra do Jesus falou assim, vocês são deuses, não sabem disso? Então, está gravado tudo, porque o nosso projeto é para virar. Nós estamos no 4º dia da criação, 4º reino, mas para chegar no 5º, 6º, no 7º, eles são deuses. Então nós somos todos deuses em potencial. Só que isso está na espinha, na coluna vertebral, e a gente, por causa dessa dobra, a gente não consegue acessar. Como as crianças estão vindo hoje, tem isso mais flexível já. Então eles acessam com muita facilidade, tá? Mas existe remédio para nós. Então a gente, através daquilo que a gente está estudando, aprendendo, ensinando, a gente consegue dar as dicas para vocês e ir trabalhando, né, os seus chakras, os seus corpos, fazendo toda uma harmonização, ativando o Merkabah, né, que é a carruagem de fogo, que vai desenvolvendo isso em vocês, tá? Então, isso também. Então, 3 grupos de pessoas. Mas resumindo, todos querem a mesma coisa, né? Saúde, né? Querem paz de espírito, né? Bons relacionamentos, esperança no futuro. Esperança no futuro é algo primordial, é algo assim muito importante. Por quê? Tem um famoso palestrante que eu admiro muito, chamado Zig Ziglar, né? Ele tem uma frase que ele fala assim: a esperança no futuro traz poder no presente. Olha só que coisa bacana, vou até repetir. A esperança no futuro traz poder no presente. E não é bem assim, pessoal. Você acorda de manhã, você quer, pensa, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, você chega no fim do dia, você acaba não fazendo nem 10%, mas você tem esperança de fazer, tá? Então a esperança move você, faz você sair da cama, faz você ir atrás, correr atrás, tá? Então a esperança traz esse dom. Então não deixe morrer a centelha divina que traz essa esperança dentro de vocês, tá? E a maioria de vocês, né, querem ser razoavelmente prósperos. E alguns aqui, quando eu olho, eu percebo que querem ser muito prósperos. E tá certo isso, tá? Então, a gente ouvia aquela frase desse criança que dinheiro não cai do céu. E hoje eu vou falar exatamente ao contrário para vocês. Dinheiro cai do céu. Porque o dinheiro, ele é acessado através da nossa mente. Se você souber dominar a sua mente quântica, acessar o seu mental quântico, você simplesmente canaliza dinheiro. Então ele cai do céu. Ele vem daquilo que nós chamamos de vácuo quântico. Vácuo quântico, né? Então, isso que nós chamamos de vácuo quântico, na física quântica, na mecânica quântica, é aquilo que eles chamam nas religiões de Deus, tá? Então é a infinita possibilidade de você ganhar tudo que você quiser. Então você pode ter tudo na vida, basta você dar, né, por um determinado número de pessoas aquilo que eles estão buscando, aquilo que eles querem. Então, repetindo, é possível vocês serem tudo na vida, basta vocês darem para um determinado número de pessoas aquilo que eles querem, aquilo que eles estão buscando.
Então, a prosperidade está aí aberta para todos. Tá? Então, a mente próspera que atrai dinheiro. Tá? Vamos lá. Resumindo, todos queremos ser felizes. Então, todos queremos ser felizes, ter sucesso, ter paz de espírito, bons relacionamentos, saúde. Então, não precisa mais nada, né? Vamos lá. Bom, os seres humanos construíram uma sociedade baseada naquilo que eles ouvem, naquilo que eles enxergam, naquilo que eles veem, naquilo que eles sentem. Então, é algo baseado nos 5 sentidos restritos de beta. Então, os nossos sentidos de beta, eles estão conectados com a matriz. Então, na realidade, pessoal, o mundo não é isso que a gente vê. Então, isso é o que eles querem que a gente enxergue, tá? Mas existe todo um sistema para deixar nós confusos, nós presos dentro da maia. Então, para vocês que estão aqui hoje, se vocês desaparecem, vocês vão saber que existe muito mais por trás de tudo isso que vocês estão enxergando. E algo assim, nem tudo que vocês enxergam existe, e nem tudo que vocês não enxergam não existe. Tá? Vamos lá. O que vocês veem realmente são ondas eletromagnéticas, tá? É uma vibração. Quem assistiu Matrix aqui, levanta a mão. Olha só quanta gente. Assista novamente depois dessa palestra, né? Então, aquele momento que o Neo tem aquele despertar do gigante quântico dele interior, né? Que o Cristo baixa nele, o anjo Jiva entra nele, ele olha assim e começa a ver aquelas frequências eletromagnéticas. Aí ele entra dentro do como chama, Smith, né? E explode o Smith e tal, mas ninguém morre, né? Por quê? Porque lá um é a polaridade do outro, tá? Então existe o Cristo e o anticristo, existe o bem e o mal. Então um é a polaridade do outro. Então essa ilusão, essa maia, está tudo dentro disso. São exatamente frequências eletromagnéticas. E sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Vamos lá. A ciência quântica, pode baixar, ela é baseada em leis e em resultado. Então, eu vou falar uma coisa para vocês: não tem como dar errado isso que eu ensino para vocês, isso que vocês vão aprender, aqueles que quiserem. Por quê? É tudo baseado dentro de leis e resultado. Então, a lei do causa e efeito, se aplicou direitinho, fez direitinho do jeito que eu vou ensinar, a coisa acontece, tá? Não tem como dar errado, porque nós estamos falando de ciência, né? Isso tudo que eu falo aqui, que eu vou falar, que eu vou continuar falando, existem cientistas, tá? Que eles descobriram tudo isso, só que eles não podem abrir a boca. E se eles abrirem a boca, a primeira coisa, já perde emprego, tá? Abrir a boca, perde emprego, não pode falar, tá? Então, a ciência já avançou muito mais do que a humanidade imagina. Ela já sabe que existe Deus, tudo isso que eu estou falando aqui, já sabe tudo, né? Tudo está lá. Continuando. O grande problema da humanidade, tá? Resumindo tudo, é dinheiro, relacionamento. Tirando a saúde de lado, né? Que se você tem um problema no relacionamento, você fica doente. Se você tem problema financeiro, você fica doente. Então, a saúde seria o tripé aí, né? Dessa desarmonia, né? Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre isso aqui: dinheiro e relacionamento. O pensamento e o sentimento, ele, né? O que é um sentimento? Eu sinto amor, sinto paixão, eu sinto desejo, eu sinto raiva, né? Ódio, medo. O que é um sentimento? Sentimento não é nada mais ou menos, né? Sentimento é emoção, pode rodar. É pura bioquímica. Então nós, pessoal, nós somos um robô eletromagnético. Então, somos movidos por eletricidade e por química. Então, já viram bateria de automóvel que tem a parte alcalina, ácida, polaridade positiva e negativa? É a nossa célula. Foi copiada na nossa célula, a bateria de automóvel. Nós somos uma bateria ambulante. Tá? Continuando. E essa bioquímica, ela é feita, construída dentro do nosso cérebro. Tá? Continuando. Então, os neurotransmissores, que são o que fazem que você sinta as emoções, que fazem que você sinta medo, raiva, ódio, amor, esperança, desejo, força, coragem. Então, tudo
que você sente é através dos neurotransmissores. E eu vou falar alguns hoje para vocês aqui, o nome de alguns, pode ir. Então, todas as ações, apetite, humor, sono, sexualidade, etc., tudo isso é baseado nos neurotransmissores, né? Tem a dopamina, né, que ela traz para você iniciativa, força, coragem. Então, quer ver um arquétipo de dopamina? A águia. Então, a águia é um arquétipo, você pode ver que é usada, né, por várias bandeiras, várias nações, né, símbolos de alguns grupos. Por quê? Porque a águia traz essa força para a pessoa, coragem, né, uma elevadíssima autoestima. A noradrenalina traz energia, interesse e bom humor, né, faz você ficar bem-humorado, tá? A serotonina traz o impulso para você sair e fazer a coisa acontecer, né? A ocitocina, o amor. Então, o bebê quando nasce, a mãe olha para o bebê e põe ele no peito para amamentar. Então, essa substância aí, né, ela faz com que o leite venha para o bebê, né? Aí ela fica olhando para o bebê olha para ela e começa a criar aquela compatibilidade, né? Aquele compromisso entre a criança, o filho, né, e a mãe, né? E o pai, quando pega no colo, é a mesma coisa. Esse aqui é a acetilcolina, é atenção, aprendizagem e memória. Então, a pessoa que está com falta de atenção, não consegue aprender, não consegue ir bem no estudo, falta essa substância, né? E a serotonina, resposta ao estímulo, é o antidepressão. Sabe quando você vai no médico e fala que você está deprimido, tal, que ele dá aquele remedinho para você ficar mais animado? É exatamente essa substância, né? Então, ele usa, né, aquilo que nós chamamos na ciência quântica, na mecânica quântica, ele usa aquilo chamado de partícula. Então, ele dá o remédio, você partícula, a partícula desencadeia uma onda dentro de você, né? Só que nós trabalhamos, né, terapeuta holístico, os alunos, trabalhamos com a onda sem usar a partícula. Então, a gente usa a mesa psicotrônica, a placa indiana, isso desencadeia a onda dentro da pessoa. Continuando. Bom, a junção disso aqui é que nem se fosse uma receita de bolo. Então a gente faz aqui, desenvolver tudo isso dentro do cérebro da pessoa, né? E aquilo tem a receita do bolo, as mulheres aqui fazem bolo. Então, o que vai na receita? O que vai na receita? Farinha, o que mais? Açúcar, ovo, leite, fermento, essência do bolo, enfim, chocolate e tal. E depois, o que falta? Fogo, né? O que mais? Na receita você vai ler o que lá para você fazer o bolo? Bater e tal, tudo bem. O que mais? Se você deixar o bolo muito tempo no forno, queima. E se você deixar pouco tempo, é o tempo. Então, o tempo, pode rodar. O tempo faz com que vocês, né, façam que isso tudo cristalize dentro do cérebro. Todas essas substâncias, né? Então, os seres humanos produzem os neurônios dele, as substâncias, a 24 horas por dia. Então, vocês estão dormindo e estão produzindo isso, né? Então, são chamados de neurotransmissores. Roda, pode rodar. Então, nós temos os neurotransmissores e hormônios. Tudo isso faz com que você tenha um tipo de reação, que você seja assim, que você seja assado, que você seja alegre, feliz, triste, corajoso, enfim. Tudo que você está baseado nos hormônios, nos neurotransmissores. E eles fazem as ligações dos neurônios, as sinapses, tá? Pode rodar. Então, é essa fórmula que é criada o tempo inteiro dentro da gente. Então, eu dei para vocês agora, rodando, o segredo, né, de tudo que é construído o ser humano. Baseado nisso. Nós somos um robôzão baseado nisso, né? Bom, para que possa formar a química, a neuroassociação entre duas pessoas, tem que ter a receita do bolo que eu falei para vocês, né? Pode rodar aí. Pode passar. Né? Então, a dopamina, a ocitocina, a serotonina, a endorfina, né, e a serotonina. Essa dá a receita do bolo do relacionamento. Então, a pessoa vai lá, pode rodar isso aí também. A pessoa vai lá, né, a gente mede isso aí nela e mede na pessoa, que é o relacionamento dela. Essa substância tem que dar com a porcentagem correta. Então, um casamento, né, uma duração, uma ligação de um casal dura quando isso aqui está tudo bem feitinho, tá? Aí, a mesma coisa, quando existe a quebra da aliança, a separação, é porque começa a romper essa liga.
Então o bolo, né, ou ele queima, ou ele passa do ponto, ou ele fica cru. Então não dá a receita. Então vamos supor, isso, né, nós descobrimos porque muitas mulheres, né, a maioria é mulher, difícil homem, né? Mas a maioria é mulher. Ela vai lá e fala assim: olha, eu tenho um relacionamento de 8 anos, eu sou separado há 8 anos e eu ainda sofro por ele. Aí eu falo assim: mas você quer esquecer mesmo? Não, eu quero, porque minha vida precisa continuar. Ele já até casou, já tem filho com outro, tal, e eu estou aqui ainda nessa, né, depressão. Então tá bom. Então a gente zera, né, pode apertar um. A gente zera essa substância dentro do cérebro da pessoa que faz a ligação do casal. Tá? Isso é ciência quântica. Estou explicando para vocês. A gente usa a mesa psicotrônica para fazer isso. Tá? Rodando. Bom, então, mente quântica, mente abstrata, bimânica, mente angélica. Então, isso é a linguagem da nova era. Tá? Nós vamos apresentar para vocês, aqueles que não conseguem, a linguagem da nova era, que é baseada em uma coisa muito antiga, chamada de arquétipos. Arquétipo ou tipicamente antigo, né, são exatamente os sinais, os símbolos que estão na quinta dimensão, no mundo das ideias. Pode apertar, né? Buda chamava isso de nirvana, Jesus chamava de céu, né? Pitágoras chamava isso, pode rodar. Platão chamava isso de mundo das ideias, a ideia primordial, né? Eles usavam esses termos, mas todo mundo falando da mesma coisa. Jung falava do inconsciente coletivo. Então esses seres, eles tinham esse acesso, perceberam que aquilo trazia algo para a pessoa, né? Então, você está sempre associando uma marca com alguém. Por exemplo, todo mundo sabe o que é isso aí, não sabe? Mercedes, a outra, né? Bom, você está lá na rodovia, sei lá, das quantas, Anguera, Bandeirantes, Castelo Branco, você está com fome, você vê uma plaquinha dessa, né? Essa aqui do frango assado ou do McDonald's. Então, o símbolo, ele tem, o mestre José, né, tradução de Lao Tse, ele falava assim, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, pessoal, você tem que pôr lá na rodovia todo o cardápio, tudo o que tem lá, não sei o quê. Então, olha o tamanho do cartaz. Não, ele só põe isso aqui, ó. Aí o seu cérebro já associa tudo que tem lá dentro. Tá? Então, os símbolos, né, as logomarcas, tem marcas que valem bilhões de dólares por causa disso. Eles são muito bem estudados para fazer, né? Então, isso aqui cria uma neuroassociação dentro do seu cérebro quando você vê uma marca, tá? Então, rodando. Então, exemplo de arquétipo, pode apertar. A águia é dopamina pura. Então, a pessoa que não consegue se movimentar, ela não se mexe, ela não vai para lugar nenhum, né? Então, uma mulher assistiu uma palestra dessa, ela pegou, né, o marido dela estava lá, só ficava no sofá, né, assistindo televisão, e ela com o saco cheio, o marido lá, não saía nem para levantar o sofá, nem para limpar a sala, né, colocou uma foto de uma águia do lado da televisão, né, o marido foi embora da casa dela. Então, dá movimento para a pessoa, né? A pessoa é uma linguagem subliminar, então é um arquétipo, né? Porque já viram uma águia. A águia é caçadora, né? Ela é a rainha do céu, né? Então, são símbolos que trazem para você essa força. Por isso, por exemplo, nós temos uma placa indiana que tem o símbolo da águia nela. Para a pessoa levar a autoestima dela, para sair em busca daquilo que ela quer, né? Para conseguir o que ela quer. Então, a águia dá essa força, dá esse símbolo para a pessoa. Então, nós falamos de coisas místicas, né, espirituais, mas na realidade estamos falando de ciência. Isso aqui é ciência. Então, é arquétipo. Então, ele faz com que você tenha cria esse neurotransmissor, por exemplo, a dopamina, né? Então, a placa indiana da águia vai trazer para você iniciativa, força, coragem, ação, fazer uma elevadíssima autoestima, tá? Então, teste para vocês verem, porque a placa ela mantém, ela capta energia, né? E ela vai fazer o que aquela energia? Ela vai exatamente condensar aquele programa que está nela. Se você colocar a águia nela, vai programar para fazer a dopamina dentro do seu corpo, né? Rodando. Enfim, a ciência quântica, falamos de ondas escalares, né, que estão abaixo do mundo quântico, também de frequências eletromagnéticas, né? O que é esse eletromagnetismo? Então, vocês já pararam para pensar sobre a frequência do rádio? Então, nós temos lá 95.7 FM, mundial, né? Então, você está lá, girou dial, você passa para uma outra rádio. Girou, passa para uma outra rádio, tá? Mas as rádios não estão tudo aí na frequência, simplesmente você muda o ponteiro e capta aquilo que você quer. Então você pode escolher o que você quer. As ondas que eles estão falando é exatamente igual à onda de rádio.
Então, você pode ter acesso nela. Então, nós trazemos para vocês o aparelhinho, que é o DAI, para você captar a onda que você quer para você. Lembra como essa aparelho falei para vocês? Tudo é um eletromagnetismo? Então, você, por exemplo, o médico, ele fica lá 8 anos estudando medicina. Na realidade, ele ficou 8 anos fazendo o quê? Tendo imagens, audiovisual, ouvindo o curso. Então, ele recebeu ondas eletromagnéticas. Então, isso ficou gravado no cérebro dele. Só que isso não está só no cérebro dele, está no inconsciente coletivo, no mundo das ideias. Então, existe uma técnica que você pode captar isso aí e fazer o download, baixar para dentro de você. Então, todo o conhecimento que existe no mundo, pode ter o maior ser que passou pela Terra, tudo isso aí está no inconsciente coletivo. Você pode acessar isso e trazer para você. Isso é algo incrível, gente. Isso é a ciência do futuro. Por isso que as crianças, índigo, cristal, diamante, arco-íris, as crianças que estão chegando agora, ele olha para uma plantinha, ele fala, dá uma aula de botânica, porque ele baixa o arquivo. Está entendendo como funciona? Ele acessa lá. Então é isso que vocês vão aprender a fazer também, é baixar o arquivo daquilo que interessa para você. Então você não vai ficar o tempo inteiro falando de botânica ou falando de matemática financeira, mas se você baixar o arquivo desse programa através do eletromagnetismo, você vai ter isso à sua disposição na hora que você precisar. Por exemplo, você vai ter que negociar com um gerente de banco, então você vai lá na mesa psicotrônica, fala, eu quero baixar o arquivo todo o conhecimento da área financeira, com o banco, como ele faz as negociações, tal, você baixa aquele arquivo, aí você senta na frente do gerente, aí ele fala uma coisa, você falou, de repente você percebe que você começa até a comandar a conversa, e o gerente fala o que você quer. É engraçado que tem gente que fala assim, viu, eu não tenho cheque especial, eu acho que é um status, sempre quis ter um cheque especial, mas eu tenho até vergonha de pedir para o gerente e tal. Olha, vamos fazer, baixei o arquivo lá, vai lá e conversa com o gerente. Aí ele liga assim, eu ganhei o cheque 5 estrelas, ganhei o cheque não sei do que, eu acho besteira tudo isso, A pessoa, eu queria fazer ela feliz, Então dá para você fazer, é só baixar arquivo, rodando. Então, resumindo, gente, nós estamos falando matéria, energia, luz, onda, partícula e informação. Então, resumindo para vocês, tudo é uma informação. Por exemplo, eu estou passando para vocês hoje uma informação. Para muitos está sendo uma informação nova. Isso é uma onda eletromagnética entrando em vocês. Então, isso vira luz, faz com que vocês fiquem iluminados, fiquem mais sábios. Então, a informação está aí à disposição de vocês. Está tudo gravado nos arquétipos. Precisamos saber acessar isso aí. Pode rodar. Tudo então é uma onda. A solução é saber como você mexe nessa onda, Bom, para você mexer na onda, você usa aparelhos. Então, a placa indiana é um aparelho, a mesa psicotrônica é outra, aquele mapa da manifestação trina é outro aparelho. Então você, através desses aparelhos, você acessa a onda. E aí você faz aqueles milagres, que eu falo na rádio. O pessoal fica boca aberta. Eu tenho pessoas aqui, alunos que fizeram o curso, que eles estão assim, Depois pergunto para eles ficam assim, entusiasmados e abismados. Mas como que é isso? Isso é que eu estou explicando para vocês. Porque você está mexendo com a onda, Não precisa lá o médico dar o remédio, você toma a partícula, aquilo vai desencadear a onda. Aí você pula essa fase. Só que ninguém vai parar de tomar remédio sem o médico receitar. Por exemplo, esses dias minha pressão subiu. Eu fui medir a pressão, estava 16 por 10. O farmacêutico até assustou. Aí fui seguindo pressão alta, Aí eu falei assim, tomar um remédio de pressão, não. Imagina, se eu for viver mais 50 anos ficar tomando remédio de pressão, pelo amor de Deus. Peguei a placa indiana e coloquei aqui na altura do umbigo, nas costas. Está escrito no manual, Pressão alta, pressão baixa, coloca a placa aqui. Coloquei um dia, dormi, no outro dia fui lá medir, baixou para 15, baixou para 14, baixou para 13, aí no outro dia 12. Aí faz 8 dias que eu estou medindo, 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8. Estabilizou. O
que eu fiz? Peguei o produto, né, a partícula, coloquei aqui e ele começou a medir a onda. Aí regulou minha pressão. Agora eu vou passar no médico, no cardiologista, fazer os exames, para ele ver tudo como que está. Uma vez por ano a gente tem que fazer isso, ver como que estão as coisas. Mas se eu fosse aquela pressão lá no médico, ele já ia me dar remedinho para ficar tomando, aquelas coisas todas, Mas não precisa. Isso sou eu, Edivaldo Gadelho Silva, fazendo para mim. Vocês têm que consultar o médico, coloca a placa se você der problema de pressão, depois você vai no médico ver o que ele vai falar. Mas pode rodar. Então, esses chamados de aceleradores atômicos, eles trabalham com a onda vibracional, e faz com que a energia eletromagnética faça o download e dê o resultado naquilo que você está buscando, rodando. GPS. Todo mundo já sabe que GPS. Alguém aqui não sabe que GPS? Levanta a mão. Todo mundo sabe que GPS, Então, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. O que está fora é igual ao que está dentro. O que está dentro é igual ao que está fora, Então, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Isso aqui é uma cópia do GPS original, que está em cima. Quer saber o que é GPS? G de guardião, P de protetor e S de simpatizante. Todo mundo tem o GPS. Então você tem um guardião, você tem os seus protetores e tem os simpatizantes. O guardião é o seu Giba, o seu anjo, aquele que filma você 24 horas e grava tudo que você está fazendo. Esse é o seu guardião. Ele é guardião porque ele guarda as suas experiências, as suas encarnações. Aí os protetores são os anjos. Esses protetores têm condição de mexer na frequência eletromagnética, inclusive entrar no plano, sair na terceira dimensão, voltar para a quarta e para a quinta. Eles têm totalmente poder sobre isso aqui. Por isso que se um anjo quiser, ele entra na sua frente, põe a asa dele assim, o tiro que ia pegar em você, bate nele, voa a pena da asa do anjo, mas ele não deixa de pegar a bala em você. Se você ligar o GPS, Por isso vocês têm que ligar o GPS já de manhã, hora que acorda. Porque senão, se você não ligar, você fica desprotegido. E o S, simpatizantes? Então, os simpatizantes já têm menos poder, mas eles também trabalham para te proteger. Então, vamos supor que você é um professor, uma professora. Então, lá tem as almas de professores e professoras que simpatizaram com você e estão cuidando de você. Aí é o papai, mamãe, titia, vovó que morreu também, estão simpatizando junto com você. Então, tem isso, no mundo espiritual. Mas isso aqui também é ciência quântica. É interessante. Então, para você ligar o seu GPS, você tem que chamar eles. Então, nós temos esse dispositivo que chama o GPS. Por exemplo, a placa de Astar Charan, a placa de Miguel, a pulseira com os nomes de Deus. Então, quando você coloca, você já lembra na hora, você chama. Aqui na Terra, você não tem a possibilidade